Eu sou Pedro Rafael Salerno, cirurgião cardiovascular. Estou na instituição Hospital Esperança Recife há 21 anos, praticamente fundando aqui, fundador, né? Não fundador, mas participando da evolução do hospital. A história é interessante porque eu já estava bem estabelecido em São Paulo, fazendo parte de uma equipe importante no Brasil. Então foi assim, um convite irrecusável, porque eu vislumbrei realmente que esse hospital seria um hospital do novo milênio, pelos princípios, pela forma arrojada dos fundadores deste hospital, e com isso eu aceitei essa empreitada. Numa cidade que já existiam outros serviços de cardiologia e cirurgia cardiovascular, mas esse tinha uma outra proposta. Era uma proposta do novo milênio, de um serviço diferente em vários aspectos. Então nós construímos um grupo de cardiologistas, a qual eu faço parte, que é a unidade de tratamento cardiológico, e começamos a ter uma visão diferente de tratamento dos pacientes cardiológicos. Como isso? Da maneira como mais humana, né? Onde nós tínhamos profissionais de todas as áreas, parte de ecocardiografia, hemodinâmica, toda a parte diagnóstica de cardiologia, e terminando então com o tratamento intervencionista maior cardiológico, que é a cirurgia. Então isso fez com que no início a gente tivesse assim, muitas tarefas a serem realizadas. O hospital estava novo e fomos paulatinamente, né, construindo. Nós fomos o primeiro hospital onde tinha uma UTI com a vista para o rio Capibaribe. Então isso, os pacientes ficavam, tinham um conforto, né? Era uma UTI aberta, com grandes janelas, né? Então o paciente sabia o que era dia, o que era noite, e isso trazia ao paciente um conforto, porque o paciente cardiológico, ele é um paciente que ele está acordado, ele está participativo, né? Ele teve aquela dor de uma angina, mas depois ele estabilizou, então ele está totalmente consciente. Então imagine você ficar num ambiente fechado, sem saber o que é dia, o que é noite. Então este hospital ele proporcionou isso. 7 anos depois da fundação do hospital, tivemos um ganho enorme, né? O ganho enorme foi a chegada da Rede D'Or. Sem dúvida nenhuma, a Rede D'Or ela vislumbrou também, acho, como eu tive essa sensação, de que aqui poderia fazer um belo trabalho para expandir para o Norte e Nordeste, o que hoje é uma realidade da rede, onde foi o primeiro hospital que a rede adquiriu fora do Rio de Janeiro. Então serviu como um experimento para a Rede D'Or o que é viver fora do Rio de Janeiro. E foi, acho que, uma aquisição fantástica para a rede e para a gente, né? Como médico, por poder estar participando de uma filosofia diferente, né? Onde tem protocolos de atendimento, né? Melhoria nessa segurança ao paciente, né? Isso é uma preocupação muito forte da rede, em que você tem a segurança, qualidade, né? Hoje tudo passa por isso, uma gestão fantástica. Então, houve uma transformação muito grande, um incremento de maior número de leitos, de terapia intensiva, né? Melhoria no parque de diagnóstico, de tomografia, ressonância. Hoje a medicina ela passa por isso, né? Os equipamentos fazem parte hoje de um melhor diagnóstico. Lembrando sempre que a gente nunca pode esquecer, isso eu digo muito aos meus alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco, que a gente não pode esquecer o relacionamento médico-paciente. Nunca, né? Às vezes, a vinda de um paciente, o que ele precisa muito mais é esse olhar do médico para o paciente. Às vezes é um toque que você faz, é o pegar na mão, né? Porque quando você está doente, eu vejo que é um momento que você está mais frágil, né? Então existe uma fragilidade muito grande. E quando essa fragilidade está presente, o que você quer é uma atenção, né? É a mesma coisa do relacionamento da mãe com o filho, né? Então o filho, quando ele está com febre, o que ele quer? O carinho da mãe, o colo, né? A mamadeira, tá certo? Então é a mesma coisa, não é porque a gente cresce
né? Que a gente deixou de ter a necessidade do carinho, de atenção, e isso é muito importante, né? Às vezes no dia a dia a gente passa a ter não muita preocupação em relação a isso, mas eu pessoalmente vejo isso como uma pedra fundamental e eu passo isso para os estudantes de medicina porque são os futuros médicos, né? Eles vão cuidar. Então eu acho que essa trajetória dentro do Hospital Esperança me fez crescer também, não só como médico, mas também como pessoa. O fato mais interessante que eu pude vivenciar dentro da instituição foi conviver com pessoas totalmente diferentes do que eu já tinha vivido. Isso porque a cultura, né? A cultura nordestina é muito interessante. Eu sou mineiro de origem e eu me senti muito parecido com o nordestino. No sentido assim que inicialmente você tem assim, não é uma rejeição, mas você espera para ver quem é aquela pessoa, como ela é, etc. e tal. Mas depois ele te abraça, ele te recebe, né? E ele quer dar o melhor para você. Então isso foi uma coisa marcante e muito importante. Isso aconteceu dentro da instituição. Então a instituição ela fez com que isso aqui fosse e ainda é, eu acredito, uma grande família, né? As pessoas que começaram esse serviço e que estão aqui até hoje, nós somos uma grande família. Então os cirurgiões, nós temos um convívio, né? Apesar de eu fazer a cirurgia cardiovascular, eu tenho um convívio excelente com o cirurgião geral, com o cirurgião torácico, com o cirurgião de cabeça e pescoço. Nós somos uma grande família dentro do bloco cirúrgico. Então isso fez com que eu me sentisse em casa, né? E sem dúvida nenhuma, assim, tem umas coisas bem pitorescas de pacientes, né? A gente sempre dizia que no Rio de Janeiro, quando eu estava em São Paulo, a gente já sabia de onde era a pessoa pela pergunta que ele fizesse. Então é assim, no Rio de Janeiro ele pergunta, quando é que eu vou tomar minha cervejinha, né, depois da cirurgia? Em São Paulo quando é que eu vou voltar a trabalhar, né? E aqui, quando é que eu vou poder ir para a minha festa de São João? Então assim, são coisas muito típicas de cada lugar e que isso faz a gente marcar, né, a felicidade do povo nordestino, da receptividade. Então isso me impactou muito. Foi uma coisa que realmente me trouxe um grande impacto. Eu operei um paciente e ao terminar o paciente, nós normalmente vai para a terapia intensiva, né? E aí, no dia da cirurgia, normalmente os familiares não visitam. No outro dia, eu sempre passo na UTI para ver os pacientes e estava uma confusão na porta, não assim confusão grande, mas conversa, aquele negocinho assim, e de repente o segurança veio me chamar, doutor Pedro, olha, tem um probleminha aí para resolver. Sim, qual é? Não, é porque está uma confusão lá entre duas senhoras. Sim, mas qual o problema? Não, porque é o seguinte, elas estavam conversando e aí uma disse, meu marido operou ontem. Fez uma cirurgia cardíaca. Poxa, o meu também. Mesmo que coisa. Quem operou? Dr. Pedro Salerno. Poxa, é o mesmo cirurgião. Como é que é o nome do seu paciente? Fulano de tal. Uma olhou para a outra. Como? Mas esse é o meu marido. Não, é o meu marido. E aí a confusão foi grande e queria saber quem é que ia entrar. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, a esposa que eu conheço desde o consultório é ciclana, então para mim é fulana a esposa. Mas vocês se entendem aí, entra uma de cada vez. Isso foi uma coisa que você chega num ambiente, encontra uma situação dessa e você tem que ter a amabilidade de resolver. E o mais interessante é que as duas passaram a dividir o horário tranquilamente e ele tranquilo. E eu não comentei com ele, esperando que ele comentasse comigo. Ele não disse nada a mim. Eu também não fui perguntar alguma coisa, como ele dava. A minha preocupação era que o coração dele ficasse bem. Depois, aí eu disse a ele, eu falei,
seu coração está bem operado, né? Porque está tendo muitas emoções. Ele disse, é verdade, doutor, aqui está firme. A visão, principalmente do clínico, né, é que o cirurgião é uma pessoa muito insensível. Mas não é essa a realidade. Se você olhar de que se o cirurgião ficar sensível a todas as situações, primeiro que ele tem que ter muita coragem de cortar uma pessoa, né? Então já é um ponto que você já é mais agressivo. O clínico não, ele te examina, ele te toca, o máximo é colocar um estetoscópio, medir uma pressão arterial. O cirurgião não, ele te invade, né? Então isso já é uma maneira mais agressiva de ser. Mas isso não tira a sensibilidade do cirurgião, de maneira alguma, né? Então, realmente, na vida, eu tenho 35 anos de formado, então, nessa minha carreira, vários momentos difíceis de você dar uma notícia para o paciente, né? De dizer, olha, estamos numa situação complicada. E na cirurgia cardíaca, mais ainda, porque quando você opera um paciente do coração, algumas cirurgias você tem que parar o coração para poder operar. Então, teoricamente, o paciente fica às custas de uma máquina, que é chamada extracorpórea, para sustentar a vida do paciente. E às vezes esse coração não bate mais. Então, assim, é uma situação que você tem que sair do campo operatório e dizer, olha, estamos complicados, né? Então, hoje em dia, isso é raríssimo, né? A tecnologia melhorou muito, as indicações, os pacientes procuram mais precocemente o tratamento, né? Então, tudo isso faz com que o resultado da cirurgia tenha melhorado muito, né? E esse resultado, por ter melhorado, isso diminuiu muito. Mas, sem dúvida nenhuma, são momentos difíceis na relação médico-paciente. E que, às vezes, você, quando vira as costas, né, quando você termina de falar, você chora muito por dentro. Tem um fato que, agora, lembrando, de uma mocinha. Ela deu entrada no hospital, foi muito interessante. Essa moça, ela estava grávida e ela tinha vindo no hospital para fazer a avaliação do parto, né? Na verdade, não do parto, da gestação. E aí, está lá esperando para ser avaliada pelo ginecologista. Quando o ginecologista viu que ela estava roxa. Aí ela perguntou ao ginecologista, você está com frio? Não, só um pouquinho cansada, não estou conseguindo respirar bem. E quando ela foi examinar, né, e viu realmente que a concentração de oxigênio no sangue dela estava muito baixa. Você não vai sair do hospital mais, você vai para a UTI. E ela grávida. Quando ela entrou na UTI, ela começou a piorar. Piorar, e acabou tendo que ser entubada, e aí vamos tirar o bebê, porque senão vai perder o bebê. E eu sei que essa moça, ela acabou comprometendo o pulmão completamente. E nesse comprometimento do pulmão, chegamos à conclusão que ela não ia ter muita saída. E era muito parecido com o que nós vivemos agora da Covid-19, que o pulmão ficou branco. Você não via parênquima pulmonar. E aí discutimos em colocar o ECMO, o famoso ECMO que está aí. E aí colocamos o ECMO. Colocamos a época, ela jovem, e ficou com esse ECMO praticamente 10, 12 dias. Chegou um momento que aí fomos investigar. Chegou esse momento de que, na verdade, o que ela tinha era um tumor de tireoide com metástase para o pulmão. Bom, e agora? O ECMO já não vai recuperar esse pulmão, tem metástase. E aí o pessoal, isso que é muito interessante, e que o hospital tem muito isso, é essa união entre as equipes, né? Hoje a medicina ela é multidisciplinar. Não existe mais aquele todo-poderoso, não. Você sabe bem da sua área, o outro colega vem e te ajuda, o outro colega vem e dá outra opinião. E neste momento vieram o pessoal da cabeça e pescoço, o pessoal da oncologia, por causa que era um tumor, né, de tireoide, e começamos a discutir o que fazer. Ficou definido de que tinha que tirar o ECMO, porque não estava mais
auxiliando em nada. E aí ia começar as complicações do ECMO. Bom, essa foi uma parte difícil, muito difícil. Por quê? Quando decidimos tirar o ECMO, porque ia fazer o tratamento oncológico, e aí a gente não sabia para onde ia, qual seria o resultado final, vamos bater o martelo, vamos tirar o ECMO. Neste momento que nós batemos o martelo, entra a enfermeira do berçário com o bebê. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, será que é a última vez que essa mãe vai pegar, e ela acordada, vai pegar este bebê? Aí eu chamei a chefe da UTI, doutora Marise. Marise, nós vamos tirar mesmo. Aí ela também, e agora? E eu vi o bebê no colo da mãe, ela estava na cama, né? Não, temos que tirar. Aí eu saí. Realmente, foi muito difícil. Voltei, vamos tirar. E, por incrível que pareça, tiramos. Hoje essa moça é extremamente bem, filho enorme. Hoje ela faz a parte, inclusive, de marketing, essa parte de jornalismo. E perfeita. Tratou o tumor, o pulmão recuperou completamente. Então, esses são momentos que te marcam na sua vida. E que, às vezes, você, como médico, como eu te disse, você tem que assumir muitos riscos, muitos. É uma profissão que tem uma frase que eu guardo muito, que eu uso, é que muitas vezes você não consegue curar. Às vezes o que você faz é tentar melhorar uma situação. E quando você não cura e não consegue melhorar, você tem que confortar. Isso é uma frase, não é minha, de Hipócrates, quer dizer, muito antiga. É onde nós começamos a nossa conversa, né? Em que o conforto, essa empatia que você tem que ter. Mas isso custa muito alto para o médico. E é onde eu disse para você que às vezes o cirurgião é visto como sendo uma pessoa muito rude, mas não, são pessoas como qualquer outra, têm sentimentos. Eu digo sempre que o futuro é uma coisa que hoje é uma velocidade muito grande, né? A cardiologia, ela já cresceu demais. O que eu fiz há 25 anos atrás, já não, praticamente é totalmente diferente. Então, assim, o que nós temos hoje, vamos dizer, de mais novo? É o crescimento do tratamento minimamente invasivo, né? Então, hoje, uma grande parte dos pacientes com doença arterial coronária podem ser tratados com angioplastia, que é o famoso stent, né? Evitando uma cirurgia, selecionando bem os casos. Hoje já temos a questão do tratamento das doenças da válvula aórtica, né? Estenose aórtica, onde nós temos aí a colocação de prótese por via percutânea na hemodinâmica, que é a chamada TAV, né? Para pacientes com calcificação. Temos o tratamento da válvula mitral com insuficiência também pela hemodinâmica, colocando uns clipes e tratando a insuficiência mitral, né? Nos pacientes que já foram operados e que têm já uma prótese, hoje é possível também pela hemodinâmica colocar uma prótese sem precisar ir para a cirurgia e trocar essa prótese. Então veja que o caminhar da indústria é para que cada vez mais a gente tenha menos de invasão ao paciente. Isso é fundamental. E isso é interessante do Hospital Esperança. Eu acho que ele sempre apoia e está disposto a entrar por esse caminho da inovação, da nova tecnologia, né? Porque você não pode estar fora. Então eu vejo que na cardiologia
o ponto fundamental, se a gente pudesse resumir de tudo, e existem várias áreas, tem a área de arritmia, tem a área de insuficiência cardíaca, eu já citei as questões da válvula, das cardiopatias congênitas, e o cirurgião está dentro desse contexto. Teve momentos de dizer a cirurgia cardíaca vai acabar. Não, nenhuma área se acaba. Por quê? Porque hoje você tem que trabalhar em equipe. Não tem como você hoje ser uma peça isolada, né? Então, essa equipe multidisciplinar que faz a diferença. Então, é o cardiologista clínico, é o cardiologista hemodinamicista, são os cardiologistas de imagem, com ecocardiograma, da tomografia, da ressonância magnética, né? É o pessoal de enfermagem especializado em cardiologia, né? Enfermeiro especializado, terapia ocupacional, fisioterapeuta é fundamental, né? O anestesista que também está envolvido dentro da cardiologia. Então, essa equipe multidisciplinar faz uma grande diferença no tratamento. E isso nós temos aqui. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Nós temos um centro diagnóstico fantástico, com ótimas tomografias, com pessoas especializadas nessa área. Não é o radiologista que faz tudo, mas hoje o radiologista é cardiológico, ele foca de maneira diferente, né? Então, muitas vezes, é como vocês na especialidade de jornalismo, quando você vê uma reportagem, você já tem um olhar diferente do que eu. Se eu olho uma reportagem e o foco é diferente, você fala, poxa, mas era assim, assim, assado, né? E o médico é a mesma coisa, né? Cada especialidade é um mundo hoje. Então, dentro da cardiologia, o que eu poderia dizer de futuro é menos invasivo, né? E equipe multidisciplinar. E eu acho que o Hospital Esperança entendeu isso e já funciona assim, uma equipe multidisciplinar. Mas eu queria colocar mais um ponto que foi assim e o hospital entendeu isso, que é a linha de cuidado materno-infantil. Isso foi assim uma coisa, foi um lançamento recente e que isso está trazendo um diferencial para o hospital muito grande. Então, o que é isso, essa linha de cuidado, né? Essa linha de cuidado materno-infantil é desde a gestação, né, pelo ginecologista, o parto humanizado, né? Hoje é fantástico a estrutura que nós temos para ter um parto humanizado, com toda a estrutura voltada para isso, que isso mudou muito também, né? Aquela coisa muito fria, né? De faz dor, puxa, não sei o quê. Então a sensibilidade é que o parto é uma dor, né? E não é isso, é um momento nobre, né? Muito digno. Então não é para ter dor, é para ter satisfação, prazer, né? Depois nós temos uma UTI neonatal, que eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Não é por nada não, mas é uma UTI neonatal que só pega crianças de alto risco, né? Prematuros extremos, né? Então nós temos a doutora Neise, é uma pessoa fantástica nesta área de coordenação da UTI neonatal, a doutora Simone na parte de ginecologia e obstetrícia, né? Então você vê, isso é a união e esta mensagem é muito importante. Depois nós temos a cardiologia pediátrica para atender esse bebezinho que nasce com um sopro no coração, né? E se necessitar de uma intervenção, seja ela por hemodinâmica ou por cirurgia, também o hospital tem. Então veja, você tem toda a linha de cuidado, quer dizer, uma mãe que tem um bebê aqui, ela vai ter todo o suporte obstétrico, um parto humanizado, o bebê dela vai para uma UTI neonatal segura, com profissionais de ponta, vai ter assistência cardiológica, vai ter assistência intervencionista e, se precisar de uma cirurgia, também. Porque existem cardiopatias que a criança tem que ser operada na primeira, no máximo 10 dias de vida. E isso, ela nascendo num hospital que tem essa estrutura, é muito interessante. Só para você ter uma ideia, nós percorremos, por eu ser do Departamento de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, nós percorremos o Brasil. Neste Brasil enorme, que é um país continental, nós temos apenas 54 serviços que fazem cirurgia cardíaca. Quando eu estou falando de SUS, existem vários hospitais privados que fazem. Também não é tantos, não.
Desses 54, na verdade, que fazem hoje um número eficiente de cirurgias são 44. E quando você vai ver, a grande maioria não tem essa estrutura de linha de cuidado. E se você for para o eixo Rio-São Paulo, pouquíssimos vão ter também essa linha de cuidado. Então veja que o Esperança, estamos aqui no Nordeste, né, sofrido, mas muito caloroso, nós estamos avançados, estamos lá na frente, estamos fazendo pontas nisso, né? E isso, a administração desse hospital, na figura do Dr. Lobac, realmente tem esse apoio, né? Essa forma de dizer, não, você chega lá na sala, faz uma proposta, é viável, vamos em frente. Então, eles acreditam na equipe médica que está aqui dentro. Então, você se sente muito bem trabalhar numa instituição como esta. Mas eu já vivi em São Paulo, então eu posso dizer de cátedra, vamos dizer assim, que hoje você tem no Recife excelentes profissionais, excelentes hospitais, estrutura extremamente igual ao que você encontra. Isso a Rede D'Or trouxe para a região. Por quê? Como ela tinha uma expertise lá e via as necessidades de ser um hospital de ponta, ela importou isso para cá. E os hospitais da região aqui tiveram que acompanhar, tiveram que ir atrás disso, né? Então, acho que esse é o pioneirismo. Esse hospital, por incrível que pareça, ele já se tornou pioneiro. Imagina um hospital em 2000, sendo inaugurado, na beira de um rio, né? Um hospital onde você vê que ele é todo espelhado, né? Isso não tinha no Recife, né? Então, foi assim, um hospital do novo milênio. Essa era e uma frase que impactou muito na época era assim, quem tem esperança tem tudo. E é verdade, né? Você nunca pode perder a esperança. Então, eu acredito que é o que eu falei no início, quando você quer muito uma coisa, vá atrás, procure, se esforce, tenha foco, você conquista, né? Porque tem uma frase muito importante do Dr. Zerbini, que foi um grande cirurgião também cardiovascular, que dizia, nada resiste ao trabalho, nada. Você vai encontrar pessoas querendo te puxar para baixo, mas você fala, sai daqui, vamos tocar, é foco, foco, porque nada resiste ao trabalho. Se eu fosse falar em uma palavra, numa frase na verdade, seja ético, ética, como tudo na vida. Quando você é ético, nada vai tirar você de uma coisa mais importante, que é você sempre ser humano, sempre respeitar o seu próximo. Porque quando você é ético, você respeita o seu próximo. E quando você respeita o seu próximo, ele vai te respeitar. Então você não pode abrir mão de nada. Se aquilo é correto, siga. Você vai ser criticado naquele momento, às vezes você não vai fazer parte de uma patota. Mas lá na frente, você receberá de que você estava certo. Então eu digo isso muito aos alunos, seja ético. Não existe outra palavra que defina tudo. Eu que tenho que agradecer, eu acho que nada acontece por acaso, nada. Então eu fui, na minha vida, eu posso dizer, um grande felizardo. Em todos os aspectos, todos. Eu não posso queixar de nada. Na minha vida pessoal, minha vida familiar, tenho 3 filhos, 2 já se formaram em medicina, o terceiro está se formando agora, né? Minha esposa é cardiologista, uma grande parceira de trabalho. Na profissão, graças a Deus, eu tive todos os momentos muito felizes, grandes oportunidades que eu soube aproveitar, né? E a honra enorme de trabalhar dentro de uma instituição que respeita o que eu disse, a ética. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Não adianta você estar no lugar onde que você vê que não é o mais correto, porque você vai acabar sendo contaminado. Então, por estar aqui há 21 anos, mostra que eu estou no lugar certo e com pessoas certas. Eu só tenho que agradecer a todos vocês.